Bom, agora nós vamos falar sobre uma modalidade, sobre uma espécie de tortura que é a recorrente em concurso público. Todas caem, né? Tortura é uma espécie de crime equiparado hediondo em que ele é recorrente nos concursos públicos. Só que essa parte, né, essa espécie, essa modalidade do crime de tortura é o que mais cai em concurso público porque ele tem mais detalhes, né? Ele tem mais... tem riquezas de detalhes e isso aí faz com que se torne mais difícil. Nós vamos falar sobre a tortura por omissão. A tortura por omissão está no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455 de 97. E a redação, né, do parágrafo 2º desse artigo 1º da Lei 9455 de 97, ele fala o seguinte: aquele que se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então percebam, nós temos aqui uma omissão específica para o crime de tortura. Existe o fundamento legal e o fundamento constitucional dessa omissão. O fundamento constitucional deste crime de omissão, ele está no artigo 5º, inciso 43. E ele fala o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores, e agora vem a previsão da tortura por omissão constitucional, e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então é a previsão constitucional do crime de tortura por omissão. Já a previsão legal da tortura por omissão está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Lá tem a seguinte redação: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, veja bem, nós temos uma previsão constitucional, artigo 5º, inciso 43, e previsão legal no Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. Nós temos duas previsões, uma legal e uma constitucional. Os dois falam da omissão, só que não falam quem pode realizar essa omissão. Quem é a pessoa que pode realizar essa omissão? A pessoa que pode realizar essa omissão é aquela que tem o dever jurídico de agir ou aquela pessoa que tem a faculdade de agir? Essa é a pergunta. São duas correntes doutrinárias. A primeira, ela fala o seguinte: olha, quem vai responder pela tortura por omissão é somente as pessoas que têm o dever jurídico de agir, só aquelas amparadas lá no artigo 13, parágrafo 2º. Só elas podem responder pela tortura por omissão. Os demais que têm a faculdade de agir e eles não agem, eles não podem responder por tortura por omissão, ok? Responde por outro crime, mas não tortura por omissão. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente fala: não, responde por tortura por omissão aquela pessoa que tem a faculdade de agir. Exemplo: eu que não sou servidor público, não sou funcionário público, não tenho dever jurídico de agir, vejo uma pessoa torturando outra, eu nada faço, mas eu não tenho o dever de agir, mas eu posso agir, eu tenho a faculdade de agir. Se eu não tiver nenhuma atitude, a segunda corrente fala que eu devo responder por tortura por omissão, porque eu tenho a faculdade de agir, mas não agir. Em relação a essas duas modalidades, essas duas correntes, né, acerca da tortura por omissão, aqui está com a sintonia, que está com a razão, né, que está acompanhando aí, é a primeira corrente que fala que só responde por tortura por omissão aquela pessoa que tem o dever jurídico de agir, tá ok? Bom, continuando ali a informação sobre a tortura por omissão, nós vamos falar sobre um concurso de pessoas, sobre uma teoria que está no concurso de pessoas. O concurso de pessoas está lá no artigo 29 do Código Penal. E são várias teorias, vamos colocar aqui 3 teorias do concurso de pessoas: a teoria monista, a teoria dualista e a teoria pluralista. A teoria monista fala que todos que concorrem para a prática de um crime devem responder pelo mesmo crime. A teoria dualista fala que o autor responde por um crime e os partícipes por outro. Ou, se tiver conduta diferente, responde por um crime diferente. E a terceira fala que cada um responde por um crime, tá? Terceira, a corrente pluralista. Bom, aqui é o seguinte: o concurso de pessoas do artigo 29,
ele fala que, em regra, no concurso de pessoas, deve-se utilizar a teoria monista, ou seja, todos que concorreram para a prática de um crime devem responder por esse crime, seja por ação, seja por omissão. Exemplo: eu sou um salva-vidas, estou na praia, sou um salva-vidas. Eu vejo um banhista afogando. Ao invés de eu ir lá conferir, eu escuto de um transeunte ali falando: não, aquele cara ali é um fanfarrão, ele vive brincando. Ele está brincando que está afogando, não é verdade não. Eu, como salva-vidas, eu deveria ir lá e conferir. Eu, de forma negligente, acredito naquele transeunte, que fala que aquele cara é um fanfarrão, que gosta de brincar, e não vou lá conferir. A pessoa morre. Veja bem, eu não quis a morte. Eu fui omisso em relação à morte dele, mas eu não quis a morte dele. Eu fui negligente. Então eu respondo por qual crime? Por homicídio culposo por omissão. Eu respondo pela omissão, só pelo homicídio culposo, tá? Juntamente com aquela pessoa que, de forma também culposa, ela ocasionou a morte, tá? Juntamente com ela. Agora veja bem, se eu vejo a pessoa morrer, a pessoa afogando lá, e eu reconheço que aquela pessoa é um bandidinho noiado que vive lá no bairro, e esse noiadinho ele dá trabalho demais, eu querendo a morte dele, eu como salva-vidas, vendo que ele está afogando, eu olho, consigo identificar que ele é a pessoa que comete furtos lá no meu bairro, no meu condomínio, enfim, e eu desejo a morte dele. E aí chega uma pessoa e fala assim: olha, esse é aquele noiadinho lá, larga a mão dele, deixa ele morrer, ele vai ser um favor para a sociedade. Eu vou em sintonia com esse transeunte que quer a morte daquela pessoa que está afogando por ser um marginal. Eu também falo: eu também desejo a morte dele, eu quero que ele morra. E aí eu nada faço. Veja bem, eu não matei ele, eu deixei de salvar ele, mas eu tinha obrigação de salvar porque eu sou salva-vidas. Eu respondo pela omissão? Respondo. Eu respondo pela omissão de qual crime? De homicídio doloso, em sintonia com aquela transeunte que também queria morte. Nós dois respondemos pelo mesmo tipo, pelo artigo 121. Pode ser caput, se for simples, ou qualificados por parágrafo 2º. Enfim, ou privilegiados por parágrafo 1º. Enfim, mas eu respondo pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo crime e pelo mesmo artigo que aquela pessoa, tanto de forma dolosa quanto de forma culposa. Aqui, na tortura por omissão, existe uma exceção a essa teoria monista. Vamos dar um exemplo. Eu, delegado de polícia, eu vejo um policial civil torturando uma pessoa que está presa. Eu vejo ela torturando porque ela quer conseguir, vamos supor que ela quer conseguir uma informação, tortura a prova. Eu vejo ele torturando e nada faço. Aquele policial que está torturando, ele vai responder pela tortura de forma dolosa, de forma ação, tortura própria. Ele vai responder por essa tortura. E no caso, se ele quer uma prova, a intenção dele é conseguir uma prova, ele vai responder pela tortura à prova. Eu, delegado de polícia, que deveria evitar ou apurar este crime, ou evitar ou apurar, eu não evito ou eu não apuro, eu não faço a sindicância para ele. Eu respondo pela tortura por omissão e ele responde pela tortura por ação. Ele por tortura própria, tortura por ação, artigo 1º, artigo 1º, inciso 1, a linha A, e eu respondo pelo artigo 1º, parágrafo 2º, certo? Eu respondo pelo parágrafo 2º, respondo por um tipo penal, por um artigo diferente do dele. Por isso que aqui nós temos uma exceção à teoria monista, Deveria a pessoa responder pelo mesmo tipo que ele, pelo mesmo artigo, não respondo, ocasionando aí uma exceção à teoria monista, ocasionando o quê? Uma teoria pluralista, Então, neste caso, a tortura por omissão, ela está em sintonia com a teoria pluralista do concurso de pessoas, tá? Última dica sobre a tortura por omissão. A tortura por omissão, ela não é considerada um crime hediondo e também não é considerado um crime equiparado a hediondo. Então, tortura por omissão não é crime hediondo e não é considerado crime equiparado a hediondo. Beleza? Encerramos aqui tortura por omissão.